Você já deve ter ouvido falar dos periódicos predatórios, né? Aqueles que publicam qualquer coisa se você pagar uma taxa. Mas como é que você faz para identificar essas revistas e escapar dessa armadilha? Depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta por aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groma e hoje a gente vai conversar sobre jornais ou revistas predatórias. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Das revistas predatórias, que são aquelas que publicam qualquer coisa desde que você pague uma taxa. Tem muita gente que cai nesse golpe achando que está publicando numa revista séria e tem outras pessoas que talvez não estejam sendo tão enganadas assim. Depois a gente fala sobre isso. Essa história de revistas predatórias começa com um cidadão chamado Jeffrey Bill, que na época trabalhava na Universidade do Colorado. O que acontece é que ali por volta de 2008, ele percebeu que ele estava recebendo muitos e-mails pedindo para ele participar do corpo editorial, virar um editor associado, alguma coisa assim, de revistas que ele considerava meio duvidosas. A revista não era estabelecida, sempre os e-mails tinham muitos erros de inglês, de ortografia, de gramática, eram coisas muito amadoras até. E aí ele começou a juntar isso numa lista no blog dele. Um blog chamava Scholarly Open Access, e ele começou a colocar a lista como um guia até para as pessoas dizer, olha, essas editoras aqui não me parecem confiáveis, então, sei lá, acho que é melhor você não submeter para elas. E aí essa lista foi crescendo e por volta de 2010 estava todo mundo já acessando a famosa Bill's List, a lista do Bill, para ver se a revista ali estava marcada como predatória ou não. Isso, lógico, vem acompanhado de muita crítica e até mesmo processos legais de algumas editoras que foram colocadas ali na lista dele e que entraram com processo para dizer que elas não eram predatórias e queriam ser retiradas dessa lista que era não oficial, né, era uma iniciativa dele, mas que tinha virado uma fonte de consulta para todo mundo. Tem até gente que diz que é por conta desses processos que ele acabou tirando a lista do ar e hoje ela ainda existe como alguns sites que mantêm uma cópia da lista original, outras pessoas tentam manter isso meio atualizado, mas a coisa ainda tem os seus problemas. E onde é que estão esses problemas? Um deles é a própria definição do que é uma revista predatória, o que é isso daí, como é que isso funciona. É bem difícil, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O outro problema é que o Jeffrey Bill sempre foi abertamente favorável ao modelo de publicação tradicional. Ele colocava onde não há uma troca de dinheiro entre o autor e a editora. Segundo ele, o modelo Open Access Gold, que é aquele que está vigente hoje na maioria das revistas, onde o autor paga uma taxa lá, a APC, para publicar seu artigo em formato aberto, ele é um formato ruim, que é muito fácil de ser corrompido e que leva a distorções no sistema. Ele dizia que se é para ter acesso aberto, que seja o acesso aberto Platina, aquele onde ninguém paga nada, né? Onde as revistas são, na maioria, sustentadas por sociedades científicas, onde o autor não precisa pagar nada para publicar. E ele dizia que, para ele, o único sistema que ele via funcionando era o modelo tradicional, onde as bibliotecas pagavam para as editoras, né? As bibliotecas ou as universidades pagam para as editoras, os autores submetem sem precisar pagar. Então, com isso, vinham as críticas, porque diziam que ele era muito tendencioso contra o acesso aberto, e qualquer um que fosse fazer acesso aberto, ele iria julgar como uma pessoa predatória, e aí deu toda essa briga aí, ele não está mais trabalhando na Universidade do Colorado, está num outro lugar, tem até empresas que mantêm listas similares, mas a coisa deu uma quietada pelo menos para o lado dele. Mas é claro que a questão da publicação predatória, ela ainda se mantém. Desde aquela época até hoje, tem centenas, milhares de revistas predatórias que estão ali simplesmente para tentar pegar o teu dinheiro e publicar qualquer coisa. Mas, como a gente falou antes, é difícil você definir o que é uma revista predatória. Eu vou trazer aqui para vocês uma definição que está num artigo publicado na Nature, vou deixar o link aí embaixo, claro, apesar de que eu acho que, ironicamente, ele não está em acesso aberto, eu não tenho certeza porque eu acessei da rede da USP, então não sei. Mas esse pessoal foi ver qual era uma definição, tentar fazer uma definição, pelo menos, de revista predatória e colocar também os problemas em você fazer essa definição, que a gente vai ver que não é tão simples assim. Então a definição que está nesse artigo é a seguinte: revistas e editoras predatórias são aquelas entidades que priorizam o interesse próprio às custas da academia e são caracterizadas por informação falsa ou que te engana. Elas desviam das melhores práticas editoriais e de publicação, elas têm falta de transparência e usam de táticas agressivas de solicitação de artigos. Bom, essa é a definição, mas e como é que você faz para saber se a revista é predatória ou não? Olha, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque existem listas, eu vou deixar aqui embaixo, links de listas que tentam manter a linha da lista original do Bill, de fazer listas de revistas predatórias, e vocês vão poder dar uma olhada ali, o que vocês acham, né? Se a revista que você
quer mandar, tá lá inclusive, tem uma lista que chama predatoryjournals.com e ali você consegue olhar. Mas há um problema, principalmente no caso das revistas pequenas. Uma revista nova, que está começando, que ainda é pequena, ela corre o risco de ser confundida com uma revista predatória muito facilmente. Porque quando a revista é nova, ela não vai ter gente para trabalhar, então o site vai ficar com uma cara meio amadora e talvez isso possa ser confundido. Então tem que ter cuidado. No fim das contas, o que esses autores falam é que cabe ao pessoal da editora, ao pessoal da revista, deixar as coisas muito claras, né? Então manter aquela transparência que as revistas predatórias não têm. Transparência com relação ao quê? Transparência com relação ao processo de revisão, se vai ser revisão por pares, cego, duplo cego, normal, como é que vai ser. Se tem taxa de publicação, quando que essa taxa vai ser cobrada? No momento da submissão, aí sacanagem, né? Tem que ser depois do artigo aceito. Quanto é essa taxa? Porque eu já andei olhando alguns sites e você não acha informação. E aí, de repente, lá na frente você recebe uma cobrança de uma coisa que está muito além do que você esperava. Então vamos ver algumas das características que podem te ajudar a determinar se uma revista que está te pedindo um artigo é predatória ou não. Começa com o título. Muitas delas, vocês podem olhar nessa lista aí do predatoryjournals.com, tem um título meio pomposo, como International Journal of sei lá o quê. International Journal of Applied Science and Research, blá blá blá. Sabe, umas coisas assim. Então, se você vê um nome meio estranho desse daí, já fica meio de pé atrás. Se você receber um e-mail solicitando publicação, e esse e-mail ele tá cheio de erro, tem erro de ortografia, tem erro de gramática, tem coisa assim, também suspeite. Se você realmente for até o site da revista e ver que é um site bem vagabundo, sabe aquele site que parece que saiu direto dos anos 90? Quase certeza que é uma revista predatória. Outra coisa, no site, procure informação de comitê editorial, de política de publicação, política de preço. Às vezes você não acha isso. Se você não acha isso, é outro sinal de que a revista é predatória. E outra, tem algumas que fazem um site que ele é falso, essencialmente, e colocam ali como membros do comitê editorial alguns pesquisadores famosos da área. E aí depois vai descobrir que aquela pessoa nem sabia de nada e está lá o nome dela lá. Dá uma olhada no e-mail também, no endereço do e-mail que te mandou um pedido de publicação. Veja se não é uma coisa genérica, sabe? Tipo internationaljournals@gmail.com, que não vai ser uma coisa assim. E se você for olhar no site da revista, nos artigos publicados, dá uma reparada no tempo de publicação. Vocês sabem, a gente já falou bastante sobre o processo de publicação científica, que isso pode demorar. Pode demorar um mês, pode demorar 2, 3, 4 meses para ser aceito o artigo, às vezes demora bastante. E aí você vai ver nessas revistas predatórias que muitas vezes o artigo ele é submetido num dia e aceito 2 dias depois. Sabe, um artigo que é aceito 2 dias depois da submissão, quer dizer que não teve absolutamente nenhum tipo de revisão, não teve nada. Ou o artigo já chegou revisado, né, o que pode acontecer, em alguns casos acontece mesmo nas revistas principais, um artigo que passou por revisões e aí os autores, por exemplo, resolveram retirar ou fizeram aquele reject and resubmit e mandaram a versão revisada já redondinha, e aí o aceite pode ser rápido, mas é um caso ou outro. Se você olhar o tempo de publicação dessas revistas predatórias, você vai ver que todos os artigos têm um prazo muito curto. Uma coisa que você pode fazer é olhar no DOAJ, o Diretório de Jornais de Acesso Aberto. Lembra que a gente já falou dele? O Directory of Open Access Journals. Olha lá, vê se a revista está lá. Se a revista está lá, é um bom sinal, mas ainda assim não é 100% de certeza que essa revista não seja predatória, porque é aquela coisa, o pessoal está sempre dando jeito de dar nó em pingo d'água. Então, você criou uma regra a mais para tirar as predatórias de algum tipo de listagem, elas dão jeito de dar a volta, fingir que tem aquilo lá e entram na listagem. Então, tem revista predatória no DOAJ, sim. Tem que ter cuidado. Não são todas, mas tem. Eu vou deixar aí também linkado embaixo um site que chama Think, Check, Submit, que ele ensina um pouco, ele te dá uma ajuda na hora de submeter teu artigo e evitar esse tipo de coisa. Tem uns checklists para você olhar ali e ver se a revista está tudo dentro do padrão daquilo que você espera. Então está linkado aí embaixo para vocês usarem esse link aí. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de coisas que são predatórias mesmo e coisas que parecem ter toda a cara de predatória. Então olha só, esse primeiro site que eu vou mostrar para vocês é de uma revista que chama IJMS, iGEMS, Ideal Journal of Economics and Management Sciences. Olha a cara do site, olha como ele é uma coisa meio simplona, né? Esse azulão ali atrás, então não dá a impressão de um site assim profissional.
Isso está na lista lá do Predatory Journal que eu falei para vocês antes. Vejam esse outro aqui, ó, International Journal of Advanced Engineering Research and Science. Olha o nome, tá vendo aquele nome pomposo? Olha a cara do site, ele tem uma coisa assim, meio estranha. Ele tem um número de WhatsApp. Quem que vai falar com uma editora de um site, de uma revista por WhatsApp? Esses sites, eles já se ligam que você está no Brasil e colocam ali, ó, CAPES Qualis A2. Então, vejam que há um mercado para isso no Brasil. As pessoas do Brasil estão publicando nessas revistas. Provavelmente porque é fácil e porque em algum momento ele caiu na lista da Qualis como A2. A gente espera que no próximo Qualis, que está para sair, esse ano ainda não saiu, né? O tal do Qualis Referência, a gente espera que essa revista não esteja mais. Uma outra coisa que é comum você encontrar nesses sites dessas revistas predatórias é um suposto fator de impacto. A gente ainda vai ter um vídeo sobre métricas, né? Que aí vai falar do fator de impacto, dos outros tipos de métricas de publicação, mas o fator de impacto, tal como a gente conhece, o Impact Factor mesmo, ele é feito por uma empresa. Hoje é a Clarivate Analytics que faz isso, que é a dona do Web of Science. Então, só eles, em teoria, podem fazer o fator de impacto. Outras empresas têm que fazer coisas com outros nomes. Então, esses caras vão lá, pegam, por exemplo, uma métrica ali do Google Scholar, que indexa muito mais coisa, pega resumo de congresso, pega o que for, pega até o gibi da Mônica lá e bota numa conta que eles chamam de fator de impacto, mas que não é. E aí parece que a revista tem um peso e tal, mas você vai ver nas contas, ela não é nem indexada em algum indexador sério como o Web of Science ou o Scopus. Agora eu vou mostrar para vocês alguns desses e-mails que a gente recebe para vocês terem uma ideia de como que eles são, se vocês ainda não receberam. Esse primeiro e-mail é justamente daquele International Journal of Advanced Engineering Research and Science. IJRS, olha que beleza. Então tá aí, ele é todo colorido, que isso não acontece numa editora grande, e ele diz lá, olha, lá em cima, Rapid Response. Esse é muitas vezes o gancho que eles usam para pegar as pessoas. Olha, seu artigo vai sair rápido. Ah, você está terminando tua tese, precisa de um artigo para defender? Publica aqui que ele sai rápido. Mas e aí, onde esse artigo vai parar depois? Porque uma coisa que você tem que ver é que uma editora, não grande, mas uma editora séria, ela tem um compromisso com o arquivamento de longo prazo do teu artigo. Se o artigo é publicado, ele vai lá, vai receber um DOI, vai ser arquivado, vai ser disponibilizado para as outras pessoas. Se por acaso aquela revista sair de linha, a editora resolveu que não vai mais publicar aquela revista, tudo bem, eles vão manter um arquivo daquilo para que o DOI continue funcionando, as pessoas continuem acessando aquele artigo. Agora, uma editora predatória, ela não tem nenhum compromisso com isso. Então você pode publicar o teu artigo hoje, daqui a 2, 3 anos, sumiu. Não tem mais nada, ninguém vai mais acessar. E aí como é que fica? Você publica um artigo hoje, daqui a 2, 3, 4 anos tem um concurso, você vai prestar, e a banca chega para você e fala, cara, não consigo acessar esse artigo. O que acontece? Ele não existe mais? Você mentiu no seu Lattes para colocar isso aqui? Perigoso, hein? Toma cuidado. E a gente também tem recebido esses e-mails aí estranhos de pedido de artigo de editoras brasileiras, tá? Eu vou colocar um aqui para vocês verem, vou colocar uma tarja em cima ali do nome da editora, vou tentar deixar isso o mais anônimo possível, porque eu não quero falar muito disso daí, mas vocês estão vendo que é uma editora que está pedindo para eu publicar um artigo que foi resumo expandido de um congresso de 2011. Então, 10 anos depois, os caras lá fizeram a busca na internet, acharam o meu nome num artigo e estão me vendendo esse artigo aí por quantos reais? R$197, olha só. Então, se eu quiser transformar esse resumo que já está lá, antigo, já faz tempo, em um capítulo de livro, eu pago R$197. Tá vendo? Isso está acontecendo muito no Brasil. Eu acho que isso é um problema sério, porque as pessoas estão caindo. Algumas pessoas estão caindo no golpe, outras pessoas estão fazendo isso, eu acho que para dar aquela inflacionada no currículo. Então, o mercado tem crescido. Para vocês terem uma ideia de como esse mercado tem crescido, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que eu fiquei sabendo outro dia, me avisaram pelo Twitter que tinha um perfil do Instagram vendendo artigo. Sim, é isso que você ouviu. É um perfil que vende artigos. Você entra no perfil deles, eles se colocam como uma empresa de assessoria acadêmica, sabe? Aquela coisa, formatação do texto, norma BNT, até aí tudo bem, normal, legal. Se eu tivesse que fazer uma tese inteira em norma BNT e não pudesse usar o meu querido LaTeX, eu provavelmente pagava alguém para fazer isso, porque ninguém merece formatar a referência em norma BNT, né? Então eu estou mostrando aí para vocês na tela algumas imagens, também vou tirar o nome do perfil, mas muita gente viu.
Isso eu tô gravando esse vídeo hoje, é 6 de agosto de 2021. E eu fiquei sabendo disso ontem, dia 5 de agosto. Quando me mandaram, já tinha sumido alguma coisa do perfil, já tinha um post ali que dizia que você pagava para ter o artigo e ele sumiu, mas outros eu consegui ainda fazer um print ontem e eles contam com coisas como coautoria de trabalhos, onde você paga R$ 80 e vira coautor de um trabalho sem fazer absolutamente nada. Eles colocam um negócio que eles chamam de grupos de publicação. Então você entra nesse grupo, sei lá se é um grupo, tipo grupo do WhatsApp ou seja lá o que for, e pronto. Você entrou, pagou R$ 80, diz qual é a área que você quer trabalhar e vai aparecer um artigo ali como mágica e você é coautor. Produção de trabalho completo, personalizado, com valor a combinar. Então veja que são coisas muito perigosas. Isso aí está aparecendo e a gente tem que ficar de olho. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu fui olhar no Instagram e o perfil já não está mais lá. Não tem aquele perfil, tal como estava nas imagens ali que eu vou colocar para vocês. Tem um outro que é muito parecido. Eles colocaram um ponto ali no meio do nome para mudar um pouquinho e está vazio. Não tem post nenhum, não tem nada. Não tem publicação nenhuma. Então, parece que chegou até eles, que o pessoal estava comentando, falando que era uma coisa ilegal, no mínimo, né? E eles tiraram isso do ar. Então a gente tem que ficar de olho para que isso não se propague. E ali isso traz um problema a mais, que eu não sei como que a gente poderia reconhecer os trabalhos que foram feitos por essas pessoas. Como que você vai reconhecer que uma pessoa comprou um artigo? Claro, se tiver um artigo, mas vários artigos muito diferentes, de áreas muito distintas, pode ser que essa pessoa tenha comprado isso. Pode ser que seja esse tipo de coisa. Em inglês, eles têm até um termo para essas empresas. Eles chamam isso de paper mill, que é o moinho de artigos. Ele vai produzindo artigo sem parar. Inclusive, tem casos que foram pegos aí na literatura internacional desses paper mills, de pessoas que tinham um grupo ali que fazia um monte de artigos, espalhava em várias revistas e todo mundo tinha um monte de publicação e os artigos eram tudo balela. Então, eu não sei como a gente pode fazer para reconhecer isso, para reconhecer os produtos disso, desses artigos e tentar, sei lá, impedir que isso se propague ou mesmo o que pode acontecer com os autores disso. Se você imagina, você está aí assistindo o vídeo, você participa de uma banca, de um concurso e sabe que a pessoa publicou ou percebe de alguma maneira, seja lá como for, você sabe que ali tem artigos que são comprados. Como é que você faz? Como que você prova que a pessoa comprou ou não? Como que você prova que teve má intenção? Como que isso fica daqui para frente? Eu realmente não sei, mas é algo que eu acho que tem que ser muito bem pensado e tem que ser começado a discutir isso na academia, porque essa coisa está cada vez maior e eu acho que só vai crescer daqui para frente. Tudo bem, pessoal? O que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Essa história aí sobre revistas predatórias, eu acho que é bastante importante. A gente tem que ficar bem esperto para não cair no golpe aí, perder dinheiro e publicar numa revista que não vai servir para nada depois. Você vai jogar teu artigo fora, às vezes, né? Então achei que esse era um tema importante e queria trazer isso para vocês. Lembre-se de assinar o canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, seu engajamento para o YouTube entender que você está gostando, poder divulgar isso para mais pessoas. Também aproveita, segue a gente nas outras redes sociais. E agora eu vou deixar 2 vídeos aí para vocês verem e continuar um pouquinho mais com a gente se quiserem. A todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo.